Bom dia a todos, a paz e bem. Solicito os senhores vereadores a tomar os seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença. Vereador Aline. Presente. Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereador Zé Rocha. Presente. Vereador Leopoldo. Presente. Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini. Presente. Vereador Matheus Carreiro. Presente. Vereador Richard. Presente. E vereador Tiago Piotto. Presente. Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. 5 minutos. E sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Um bom dia a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar da ata da sessão anterior. Discussão. Votação. Favorável permaneça com estão os contrários, se manifesta aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita. PLO 108, de autoria do Executivo Municipal, autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde a celebrar termo aditivo ao convênio 1/2020, firmado com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. Projeto em tramitação ordinária. MTR 138, responde requerimento 60/2020 do ilustre vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre o transporte escolar urbano. MTR 139, responde requerimento 76, também de autoria do vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre o pagamento da empresa Cidade da Fé. O MTR 140 responde ao requerimento 64/2020, de autoria do vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre o pagamento da empresa Cidade da Fé. Acho que é cópia isso aqui. MTR 141 responde o requerimento 57/2020, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre transporte escolar de Ibitinga. O 142 responde ao requerimento 22 do vereador Marco Fonseca, que requer informações sobre a realização da manutenção no cruzamento das ruas Oswaldo Stinatonini e Paulo Augusto Sampaio. E o MTR 143 também respondendo o requerimento do vereador Marco Fonseca, que requer informações sobre o pagamento dos funcionários da Prefeitura. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores. Projeto de lei ordinária número 109, de autoria da vereadora Aline Sartori. Determina que todas as notificações de isolamento social feitas pelo Serviço Autônomo Municipal de Saúde sejam enviadas imediatamente ao Ministério Público para aplicação das sanções dispostas em lei, caso haja eventual descumprimento das obrigações dos infectados pela Covid-19. Indicação. Sugere à pasta responsável do Executivo Municipal que verifique a possibilidade de incluir no canal de informações da Prefeitura Municipal esclarecimentos sobre as notícias fake news, expondo quais as notícias são falsas que surgem na mídia virtual, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira. Indicação, indico ao setor responsável do Executivo Municipal que notifique os proprietários de loteamentos para que sejam instaladas as devidas placas denominativas de cada via pública com o respectivo nome, conforme legislação vigente, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Indicação, solicita providências urgentes quanto aos brinquedos do parquinho da Vila Maria, ao lado da pista de skate, que estão dando choque, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação, sugere a implantação e oferecimento de atendimento de medicina alternativa na rede pública municipal de saúde. Destinatária Cristina Arantes, prefeita de Bitinga, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação, reitera a indicação 283, protocolada em 23/2/17,
que sugere a implantação de sistema informático nos postos de saúde, UBS, UPA e farmácia popular, para controle e distribuição de medicamentos, exames e consultas por paciente, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Assunto: reitera a indicação 112 de 2017, que solicita ao Serviço Autônomo Municipal de Saúde estudo sobre a possibilidade de atendimento de fisioterapia domiciliar, como também em aumentar a quantidade de fraldas descartáveis e geriátricas por pacientes portadores de deficiência física, mental ou neurológica, mobilidade reduzida e a idosos acamados, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Reitera a indicação 642 de 2017, protocolada em 10/4/17, que indica a instalação de farmácia na Unidade Básica de Saúde, UBS, no Jardim dos Ipês, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação indica que o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Secretaria de Desenvolvimento Social, busquem uma forma de melhorar e acolher os moradores de rua durante esse momento de pandemia da Covid-19 e no inverno que se aproxima, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha. Indicação indica que o Poder Executivo Municipal, em conformidade com o setor competente, realize limpeza geral do local onde está a construção da creche de São Benedito e também da creche do Jardim Flamboyant, nesta cidade, de autoria do vereador José Rocha. Indicação: sugere a senhora prefeita para que estude a possibilidade de orientar os médicos que atendem no SUS, Sistema Único de Saúde, a prescreverem preferencialmente medicamentos fornecidos pela rede pública de saúde, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação: solicita a realização de amplas campanhas publicitárias, rádio, TV, jornais, de conscientização contra o depósito de lixo doméstico, descartes de móveis velhos e inservíveis nos terrenos baldios dos bairros da cidade e ainda o recolhimento de lâmpadas fluorescentes queimadas, com destinação final das mesmas em conformidade com as disposições legais de proteção ao meio ambiente e de saúde pública, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação indica para que seja estudada a possibilidade de aumentar o número de atendimento aos pedidos de exames, além de providenciar uma maior quantidade de consultas pré-agendadas, de autoria do vereador, o vereador Matheus Carreiro, destinatário à prefeita e também o gestor do SAMS. Está aqui, o gestor do SAMS já não é mais o Gonella, já foi. Indicação sugere que sejam implementados em nosso município os serviços oferecidos na área de saúde mental, não apenas na área ambulatorial, mas também no sistema de Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Moção de pesar: externa pesar pelo falecimento de Mari Gonçalves de Amorim, manifestando condolências à família, de autoria dos vereadores Marco Fonseca, Carlinhos da Empresa Cruz, ainda assinado pelo vereador Tiago Piotto. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Carlos de Pauli, no dia 11 de maio, aos 88 anos de idade. Assina o vereador Marco Fonseca. Moção de pesar, família Zasso, em decorrência do falecimento de Cátia Gomes Zasso, em 5 de maio, aos 31 anos de idade, deixando o esposo Tobias Carnim Zasso, e o pai e mãe, o pai, o senhor João, e a mãe, a senhora Meli. Assinado pelo vereador Tiago Piotto. Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 174.
a senhora prefeita municipal solicitando informações referentes ao índice de isolamento social em Ibitinga, tal qual segue. A Prefeitura Municipal de Ibitinga possui algum dado em relação ao índice de isolamento social atingido durante a quarentena em nosso município? De autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetassi de Oliveira. Está em discussão aqui o requerimento 174 do vereador Leopoldo. Discussão. Com a palavra o vereador Leopoldo. Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa, bom dia a todos os vereadores, aos ouvintes que nos acompanham em casa nesse momento. Eu fiz esse requerimento porque é um dos problemas que vem preocupando o governo, é o índice de isolamento social. Tive a oportunidade de acompanhar praticamente quase todos os dias o pronunciamento do governador. E o índice de isolamento social, que foi decretado com a quarentena, ele foi colocado com o propósito de diminuir tecnicamente o número de contaminados pelo coronavírus, né? Nos pronunciamentos, eles mostram lá os gráficos técnicos e para diminuir o número de contaminados pelo corona, seria necessário, no mínimo, 55% de isolamento social em todo o país, né? E o ideal seria 70%, mas no mínimo 55% das pessoas deveriam permanecer em casa. E nós estávamos com a esperança de, no último dia 11, ontem, ou seja, né, que o comércio ele fosse retomado novamente, com as exigências, né, que tudo fosse liberado. Mas isso aconteceria se caso a curva de contágio nesses gráficos ela diminuísse ou ela sentasse. Isso, infelizmente, não aconteceu. Eu notei o governador bem desanimado na semana passada, quando ele falou dos números. Ele falando que o mínimo seria 55%, o ideal 70%, mas algumas cidades não estavam atingindo nem 38%. E isso, infelizmente, fez com que a curva ela não achatasse. E foi, infelizmente, tomada uma nova decisão de prorrogar a quarentena para o dia 31 de maio agora. Não era o que a gente estava aguardando. A gente estava esperando que tudo começasse a voltar ao normal. Esse índice ele é medido através de uma parceria com o governo do estado e algumas empresas de telefonia. Porque os aparelhos celulares eles têm um GPS que monitora as pessoas que vão para as ruas, né? Então eles têm esse controle. Só que ele é medido apenas nas cidades de mais de 100 mil habitantes. Não sei se o nosso município tem essa informação daqui, da nossa cidade, se a gente tem esse número, né, o nosso índice. Seria muito importante a gente saber se nós estamos tendo um índice adequado aqui, para a gente saber se nós estamos no caminho certo, porque futuramente, eu acredito pelo menos, que as cidades que obedecerem os índices, elas vão ter a oportunidade de se flexibilizar mais o comércio, a vida vai retornar ao normal novamente, mas vai depender muito de nós. A Organização Mundial da Saúde, ela também, há um tempo atrás, ela já havia apontado que o Brasil ia passar por uma grande dificuldade também pela questão da falta de estrutura habitacional, né? Que é um problema social que nós temos também. Porque as pessoas elas estão em casa, mas como a gente não tem uma estrutura adequada, existem locais que as pessoas elas abrem uma porta, na frente da casa dela é uma outra casa, em cima é outra casa, então elas moram tudo muito juntas. E esse problema ele dificulta muito, e é um problema que não tem como você resolver de um dia para o outro, né? Então se questiona muito isso, se debate muito isso também, né?
Bom, eu estou fazendo esse requerimento, senhor presidente, porque eu não tenho ideia do nosso índice aqui, se a gente está obedecendo, se a gente não está. Eu fui questionado sobre isso. Eu sei que as cidades de mais de 100 mil habitantes há essa possibilidade por causa dessa parceria com o governo do estado e as empresas. Não sei se algum dado vem para cá, né? Mas seria interessante a gente saber se a gente está no caminho certo, para que a gente possa até mesmo fazer a nossa parte aqui, porque o dia de amanhã, quando for começar a liberar aos poucos, né, a gente também tem a nossa oportunidade também de liberar, de flexibilizar o nosso comércio. Embora nós temos poucos casos, mas na semana retrasada, que a gente deu a notícia aqui do primeiro caso, né, hoje a gente já está com 5. 5 casos confirmados. Para uma cidade que é instância turística, eu acredito que a gente, por ter feito a quarentena da forma correta, o Poder Executivo ter tomado as atitudes corretas, eu acho que não aumentou tanto esses números de casos. Porém, quando liberar também, nós também vamos sofrer um pouco mais, porque nós somos instância turística e os turistas eles vão demorar um pouco mais para vir para Ibitinga, né? Agora vai ter aquela fase de medo. Mas se a gente cumprir o nosso papel e resguardar a quarentena de forma correta, eu acho que a gente vai lá na frente, junto com outras cidades que fizerem isso também, a gente vai ter a possibilidade de flexibilizar antes o nosso comércio, né? Então, é só para a gente saber se a gente está no caminho certo, senhor presidente. Em falar em flexibilizar o comércio, até o momento não foi falado nem no nível de Estado, União ou município, o planejamento, como seria essa flexibilização da população, né? Como vai trabalhar as empresas, de que forma, que é uma forma de tem que estar trabalhando nesse sentido, organizando internamente para que possa ter uma discussão junto com os empresários, junto com as pessoas, com o comércio, a população, internamente, a forma de condução, principalmente daquelas empresas que não têm maior número de funcionários, as pequenas empresas, como vai se agilizar esses trabalhos. É importante a gente fazer esse requerimento também, mas é preciso nós estar atentos que essa questão não vai passar tão rapidamente, né? Mas é preciso ter um plano de ação, de informação, principalmente nesses setores. Está em votação. Se favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento número 175 requer informação sobre as emendas parlamentares destinadas à Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. Quais as emendas e valores destinados à Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga durante esta administração que chegaram até o momento? Quais foram os deputados que destinaram mencionadas emendas, de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz? Está em discussão o requerimento do novo vereador Carlos. Requerimento esse, número 175. Discussão. Votação. Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento 176 requer informações sobre distribuição de testes rápidos do Covid-19 em Ibitinga. Quantos testes rápidos foram disponibilizados para Ibitinga? A quantidade recebida foi suficiente para o número de pessoas que têm procurado pelo atendimento? Será necessário o recebimento de mais testes? De autoria da vereadora Aline Sartori. Está em discussão o requerimento da nova vereadora, requerimento esse 176, com a palavra a vereadora Aline Sartori. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pela rádio, pela mídia social. Eu quero aqui comunicar a todos que, na data de ontem, eu estive pessoalmente no SAMES, né, que é a nossa autarquia responsável pela gestão da nossa saúde pública, e eu conversei com o gestor, o senhor João Rogério, a quem eu quero agradecer imensamente pela forma que me atendeu, esclareceu as questões que eu trazia ali, e também eu fui atendida pela senhora Keila. Eu tive conhecimento nesta data, né, ontem, que a nossa cidade recebeu os testes rápidos para diagnosticar a questão da Covid-19. E esse requerimento, eu estive pesquisando, né, sobre a questão dessa distribuição, e eu verifiquei
que alguns profissionais, né, principalmente aqueles que estão na linha de frente em relação ao combate e à prevenção do coronavírus, têm, né, por razões óbvias, preferência na hora de realizar esses testes rápidos, que são os profissionais da saúde, profissionais da segurança, que estão atuando aí no dia a dia em relação às ações adotadas pelo nosso município. Eu gostaria de incluir e quero, né, que a Secretaria de Saúde leve bem a sério essa questão, a questão dos testes rápidos também serem disponibilizados para as pessoas que foram testadas positivo para a Covid-19 aqui na nossa cidade. Após essas pessoas cumprirem a quarentena, se existe a possibilidade deles realizarem novamente estas testagens para que eles possam, de fato, receber, né, aí a alta, digamos assim, se é que existe esse termo, a alta e o fim do isolamento social. Eu digo isso porque no final de semana e também logo no final da semana passada, eu fui abordada por algumas pessoas que estão preocupadas com a forma como os infectados, né, pela Covid-19 têm tratado a questão aqui na nossa cidade. Infelizmente, e é por isso que a gente pede encarecidamente para que a população adotem as medidas que estão sendo orientadas pelos profissionais e agentes de saúde e autoridades sanitárias, principalmente. Existem pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e que, infelizmente, não estão cumprindo as regras de quarentena e isolamento social. Não é uma denúncia isolada, é por isso que eu vim e, com muita propriedade, apresentei o projeto de lei nesta manhã de terça-feira, onde eu coloco que todas as notificações de isolamento social feitas pelo Serviço Autônomo Municipal de Saúde sejam enviadas imediatamente ao Ministério Público para aplicação de sanções dispostas em lei, caso haja eventual descumprimento das obrigações dos infectados pela Covid-19. Nós, enquanto Câmara Municipal e os agentes de saúde, né, as autoridades sanitárias, nós deveríamos ter o poder de atuação de polícia nessa questão, mas a gente não tem. Mas, com a participação do Ministério Público, essas pessoas que, a partir de agora, passam também a ser monitoradas pelo Ministério Público, podem responder processo civil e criminal em relação à falta do cumprimento das regras que foram estabelecidas pelas autoridades sanitárias. Inclusive, quando a pessoa ela é diagnosticada com a Covid-19, ela preenche, né, um termo de isolamento. Eu tive acesso a esse termo de isolamento. Ontem, inclusive, o próprio secretário disponibilizou para que eu anexasse nesse projeto de lei que eu apresentei na Câmara Municipal. Então, é importante que vocês saibam e que a população também leve essa questão a sério e que, a partir desse momento, formou-se, né, um comitê que o secretário me deu essa informação, esse comitê de ação compartilhada entre a promotoria, que antes só observava a questão na nossa cidade, mas que agora integra esse comitê, e também a Polícia Civil e a Polícia Militar, com, inclusive, questão de registros de boletim de ocorrência, caso a pessoa que esteja infectada com a Covid-19 não esteja cumprindo as regras de isolamento social. Então, essa é uma questão muito séria que eu
fiz questão de trazer aqui para a Câmara Municipal o debate nesta manhã. E eu gostaria que esses testes rápidos, né, também fossem disponibilizados para aquele núcleo familiar, né, das pessoas infectadas pela Covid-19, e antes da pessoa ser autorizada a sair da quarentena, né, que são aqueles dias de 14 dias determinados pelo Ministério da Saúde, que ela possa ter uma contraprova aí de que, de fato, já está imunizada, né, da infecção com esses testes rápidos aqui que foram disponibilizados pela nossa cidade. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra do Thiago Piotto. Não, apenas ressaltar a importância aí dos testes realmente para as pessoas que têm contatos com as pessoas confirmadas. E aproveitando dessa temática, a importância da gente também não cair nas fake news ou polemizar ainda mais isso que já é um momento difícil. Porque o que eu vi também na última semana que me incomodou muito é o quanto as pessoas elas criam notícias falsas, afetando outras pessoas apenas por, às vezes, questões... não sei, na verdade, por que questões. Às vezes, a fake news nem sempre tem um motivo, né? Mas ela se espalha muito rapidamente. Então, a importância desses testes, mas que, à medida que a gente tenha as confirmações, que a gente tenha as pessoas, que a gente não perca, ao mesmo tempo que nós temos que cobrar, sim, o acompanhamento que o SAMES já fez uma publicação, inclusive vi, explicando, né, os procedimentos de acompanhamento, as pessoas que tiveram parentes confirmados, elas mesmas, né, explicando que, olha, elas foram contatadas tanto pelo SAMES quanto pela assistência social, explicando a importância do isolamento, como fazer os procedimentos. Mas aí tem outras pessoas que, de repente, por associação, falam assim, bom, o vereador Leopoldo está confirmado, eu acho que fulano teve contato com ele, aí eu começo a colocar fulano no meio. E a hora que vê, a gente está colocando todo mundo ali como esse grupo. Então, ter muito cuidado com esse tipo de informação, com esse tipo de notícia, que na verdade não é uma notícia, porque quando é uma fake news quer dizer que ela é uma mentira disfarçada de um fato, né? E o que a gente tem mais visto é justamente essas fake news, seja para o cadastro das casas populares, seja para os confirmados de Covid, seja para as verbas destinadas para esses fins, enfim, a pessoa pega uma informação e deturpa. Então é muito importante que o vereador Aline está propondo, e é interessante que o SAMES realmente dê essa transparência de como vai ser usado de maneira estratégica e inteligente a aplicação dos testes rápidos. Porque a gente sabe que provavelmente é um número bem limitado, que pelo que foi informado aí, tanto pela Secretaria do Governo do Estado quanto federal, os testes ainda são muito limitados. Então, de fato, é preciso um estudo estratégico de a quem aplicar, né? Em que condições, em que momento, porque a gente sabe que cada teste também pega ou verifica a presença das doenças diante de algumas condições. Tem alguns testes que a pessoa tem que estar já com o vírus há alguns dias, senão ele não pega. Outros ele pega nos primeiros dias. Então é importante realmente como a vereadora Nini está questionando aqui o SAMES. Qual vai ser a gestão estratégica? Qual vai ser o ponto de inteligência nesse caso? Pois não, vereador? Só para complementar a informação que o vereador Thiago Piotto colocou, eu gostaria de dizer que essa questão das fake news, inclusive, é um tema que o próprio vereador Leopoldo sempre combateu aqui dentro da Câmara Municipal, seja sobre a questão da Covid, do corona e outros fatos que, infelizmente, com a internet, as redes sociais são comuns, né? Mas eu gostaria de dizer que nessa questão em relação às informações e às fake news, que a população tem as informações dos canais oficiais das autoridades competentes. Eu quero, inclusive, parabenizar toda
toda a equipe da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal e também parabenizar a equipe do nosso Hospital da Santa Casa, que tem fornecido à nossa população praticamente informações em tempo real sobre a situação e do parâmetro que está acontecendo na nossa cidade. Então, a Prefeitura tem boletins diários, eu replico nas minhas redes sociais também, para que a população tenha conhecimento sobre como está o andamento e como está a evolução dessa questão do nosso município, e também os boletins, assinados pelos médicos responsáveis pelo núcleo de contingência da Santa Casa. Então, é importante que, além das mídias sociais, as confiáveis, e também a rádio local. Então, é importante que a população saiba de onde elas possam confiar as fontes de informação, para que não haja distorções e muito menos informações que não sejam aquelas verídicas com a situação real que nós estamos vivendo, senhor presidente. Leopoldo. Bom, eu não ia falar agora nesse momento, mas já que o vereador Tiago e a vereadora Aline tocaram no assunto, realmente, isso que foi colocado aqui é muito importante, a gente fazer essa discussão. Inclusive, essa noite eu estou fazendo uma indicação... Essa noite, perdão, é o hábito, força do hábito. Essa manhã eu estou fazendo uma indicação para que os canais oficiais da Prefeitura, que é aquele número de WhatsApp que a Prefeitura tem, inclusive, que realmente é um canal confiável, são informações oficiais, todos os dias, em relação ao número de suspeitos do coronavírus, número de comprovados, campanhas de vacinação, informações sobre as casas populares, enfim, ali é tudo oficial, mas assim, eu acho que a Prefeitura ela poderia até aproveitar, usar esse canal mesmo, para procurar essas fake news que saem, que atrapalham muito, Eu todo dia também sou procurado, Semana passada saiu uma assim, que o Congresso tinha aprovado um auxílio para o pagamento de aluguel para as pessoas que tinham sua renda prejudicada por causa do coronavírus, Aí quem me procurava falou, olha, isso daqui é fake news, o Congresso não aprovou nada disso, Fora os 7 milhões, que estava no Senado, disse que já foi aprovado, o governo já deu a canetagem, já liberou, já está no município. Não, tem vários procedimentos. Sim. O vereador Tiago falou assim, olha, a gente não sabe com qual propósito essas pessoas fazem esses fake news. Eu até me atrevo a dizer que uns são oportunistas, porque eles criam até um site ali para a pessoa colocar ali as informações pessoais dela, para elas levar alguma vantagem. Outras porque são partidaristas fanáticos, e outros porque idolatram, às vezes, o político que votou. Tem tudo isso, Então, a gente tem que saber discernir isso. E, então, esses canais oficiais da Prefeitura, seria importante a divulgação. Sai um fake news, o canal vai lá e divulga, olha, fake news, para aproveitar para passar para a pessoa, porque ela não sabe, E às vezes inocentemente ela acaba até fazendo um cadastro numa desses sites que saem aí. Então eu estou fazendo no dia de hoje essa indicação também para que a Prefeitura aproveite e, se possível, também divulgar no canal dela essas informações também. Sim. Depois já passo para você. Só uma preocupação que eu tenho na questão do Covid são os pacientes que têm a falta de segurança. Tem família que eu conheço, que eu busco mandar sempre procurando informações, muito preocupado com a discriminação e a falação. Sabe, a pessoa o que acontece? Tem pessoas que eu ouvi de uma pessoa de família que não tem, diz que preocupado de ir fazer o exame, caso tenha Covid, porque tem uns que têm receio facial, eu prefiro morrer do que ir fazer por causa da discriminação, o ataque que está sofrendo. Além disso, que foi o mesmo caso que pede uma segurança, questão de transparência, a próprio Ministério, mas também a segurança, a família que tem, porque ninguém tem culpa de pegar esse vírus.
Desde que tem pessoas que pegou vírus sem saber, sabe? Nunca saiu de casa, ou não sei de que forma, mas, de repente, quando fica sabendo, sofre todos os tipos de ataque. Esse que é o que está sendo muito constrangedor, sabe? Pessoas idosas sofrem uns ataques, sofrem discriminação, sofrem os preconceitos, situações que aconteceu aí, familiares internamente. A gente sabe que a cidade nossa é pequena, a maioria conhece todos. Se você procurar conversar com alguns familiares, eles vão falar assim, a maior dificuldade, além de nós ter com a questão do corona, é você sofrer os ataques das pessoas, a discriminação das pessoas, até mesmo próximo da família também. Tá? Até mesmo próximo da família, porque eu recentemente tenho um caso que muita pessoa muito próxima, que é em São Paulo, me conhece, eu tive contato e falou, José, a maior preocupação não era somente o Covid, é muito preocupante, mas depois de pegou o Covid, a questão se complica muito mais, a discriminação, o preconceito, a xingação, a falação, quer dizer, a pessoa já está abalada, ainda sofre esses ataques, né? Fulminante, aí se preocupa mais, mas muito mais preocupante também. Em questão de segurança, de saber como está sendo feito, é muito importante. Mas o importante também é dar segurança para quem realmente também pegou esse Covid, né? Porque a família sofre mesmo, já sofre antes porque pegou e sofre depois porque as pessoas, até mesmo próximas também, sofrem os ataques constantes. E as informações que vazam, que eu também não sei porquê. Que vaza, né? Nomes, alguma coisa que devia estar sigilosamente, né? Eu só queria complementar, presidente, a questão que o vereador Leopoldo pontuou, e o Tiago também, em relação às fake news, que, na maioria das vezes, as pessoas que plantam esse tipo de notícias, eles aproveitam da fragilidade e da vulnerabilidade, muitas vezes, da pessoa atacada e também do momento, né? Então, são algumas situações comuns que favorecem esse tipo de situação. Eu quero aqui dizer que muitos brasileiros foram vítimas, inclusive, daquela questão do auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal. Então, sites, né, que colocavam a notícia, aplicativos falsos, e quantos golpes essas pessoas que necessitavam e necessitam desse auxílio emergencial, e os golpistas se aproveitando da fragilidade, da vulnerabilidade, da falta de conhecimento, né, de outras pessoas, se colocam, né, nessas situações e aproveitam da vulnerabilidade alheia. Então, isso é muito triste, mas que sirva, né, para que a população cada vez mais busque o conhecimento em canais oficiais do governo. Muitas vezes não existe esse hábito, né, da própria população no seu cotidiano, no seu dia a dia, de consultar fontes públicas, mas essa é a minha sugestão, né, de aconselhamento para a população que tem alguma dúvida e que procurem, né, também os vereadores. Nós somos em 10 vereadores aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai dizer, né, absolutamente a verdade em cima de qualquer situação que a população venha nos questionar. Posso complementar mais uma última palavrinha, senhor presidente? Última palavra. Quando dar continuidade. Essas pessoas realmente, elas não têm escrúpulos nesse momento, né? Nesse momento tão difícil, talvez o pior momento que o Brasil esteja passando, e elas se aproveitam para levar alguma vantagem nisso. Igual quando a nossa Santa Casa adquiriu um respirador aqui, no momento de, vamos dizer assim, realmente preocupação, porque desespero nós ainda não entramos, graças a Deus, e não vamos entrar, mas a Santa Casa adquiriu um respirador por R$58 mil. 2 semanas depois, quando tinha aumentado a procura, apareceu 2 fornecedores aqui oferecendo pelo dobro do preço cada um. Quer dizer, olha o oportunismo dessas pessoas, né? Aproveitando do momento de fragilidade, desespero, né? O Estado preocupado com a saúde das pessoas, essas pessoas tentando levar vantagem a qualquer custo, né? Alguns dias atrás também saiu um vídeo
Inclusive, eu estava num estabelecimento comercial, uma pessoa veio e me mostrou, falou, Leopoldo, olha isso aqui que absurdo, não existe coronavírus no Brasil. Olha esses caixões sendo enterrados aqui no estado de Minas Gerais com madeira, pedra, e eram fake news, né? A Polícia Civil está investigando, até inclusive apareceu uma mulher no vídeo, né? Quer dizer, é tudo algo sem propósito, né? O único propósito é pessoal, ou é fanatismo, ou é idolatria, ou é oportunismo puro, né? Então, a gente tem que realmente alertar a população contra isso. Pessoas de mau caráter que se aproveitam da fragilidade, falta de conhecimento da população para tirar proveito. Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado. Requerimento 177 requer informações sobre o cumprimento da Lei 4.988, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel antisséptico nos estabelecimentos bancários e similares. Pergunta o vereador, a legislação vigente está sendo cumprida? O setor competente da Prefeitura Municipal tem realizado fiscalização quanto ao cumprimento da mesma? Alguma agência similares não está cumprindo a lei? De autoria do vereador Richard Porto de Rosa. Requerimento 177, do vereador Richard. Está em discussão. Com a palavra, o vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha também através das redes sociais e da rádio. Bom, é mais uma cobrança que eu venho fazer em relação às leis que são aprovadas aqui na Câmara Municipal. Uma delas, mais uma vez, é uma lei de minha autoria. Essa lei foi votada no ano passado aqui em dezembro. Né? É uma lei que obriga, né, as agências bancárias que contêm ali caixas eletrônicos que têm identificação através de biometria. E isso foi antes até da pandemia, né? Nem se falava ainda em coronavírus, nem se falava em álcool gel, né? Poucas pessoas tinham o hábito de usar o álcool gel e nós aqui acabamos até antecipando de forma indireta essa questão do álcool gel. Então essa lei foi aprovada, né? Porque a gente sabe que a biometria, o local onde, né, se faz a identificação através do dedo ali, da digital, infelizmente tem muitas bactérias, muitos vírus ali, né? E, obviamente, quando não se tem a higienização, aquilo pode trazer algum tipo de doença. Haja vista o coronavírus hoje, né? Hoje se fala em álcool gel e nunca foi tão valorizado assim o álcool gel no mundo como tem sido ultimamente. Então, eu até estive em algumas agências bancárias, não estão cumprindo a lei que foi votada nessa casa, não estão cumprindo nem as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Você vê, não cumpre uma lei municipal, as agências não estão cumprindo a lei municipal e também não estão seguindo as orientações de higiene da Organização Mundial de Saúde. Então, vai aqui a minha cobrança mais uma vez, para que o município fiscalize essas agências, esses locais onde tem, né, o caixa eletrônico que faz a identificação através da biometria, e fica aqui o meu repúdio em relação a essas agências que não cumprem a lei e também não cuidam dos seus clientes, porque, na verdade, não tem nada mais sagrado e valoroso dentro de uma agência bancária do que o seu cliente, né? Se a pessoa está ali para tirar o dinheiro, pagar alguma conta, para depositar, é porque automaticamente essa pessoa é cliente da agência. Então, cuida da agência, cuida da saúde dos seus fiéis clientes, para que fique em pé, porque, infelizmente, se não fizer, se uma agência que só tem lucro, onde só visa lucro, e cada vez mais lucros, não consegue colocar ali um dispositivo com álcool em gel para que as pessoas possam se higienizar, infelizmente, fica aqui, na verdade, o meu repúdio para elas. E que a Prefeitura fiscalize essas leis, porque não adianta a gente vir aqui, produzir uma lei, trazer, debater, discutir, aprovar ou reprovar, se não tem fiscalização e se ninguém está cumprindo. Então, fica aqui o meu apelo mais uma vez e o meu requerimento para saber mais uma vez informação em relação a essa lei, presidente. Senhor presidente. Pois não? Quero parabenizar o vereador Richard pelo tema que traz
importante, eu notei isso, vereador, porque o que acontece? Os pequenos estabelecimentos têm sofrido muito com a questão da quarentena, do isolamento, enfim. Mas, ainda assim, muitos estabelecimentos que têm serviços considerados essenciais estão cumprindo à risca as regras determinadas pelo Ministério da Saúde e também pelas autoridades da nossa cidade. Agora, quando a gente faz uma comparação com estabelecimentos que deveriam ser o exemplo e que estão recebendo um fluxo de pessoas muito grande, a gente, infelizmente, não vê que essas regras são cumpridas à risca. Mas talvez seja porque eles se sentem tipo super-heróis, assim, superiores. Né? Quem vai me multar? Quem vai me cobrar? E na realidade não deveria ser assim, porque eles são responsáveis, né, pela saúde das pessoas que estão frequentando, né, esses lugares que são essenciais. Eu fui em alguns estabelecimentos, por exemplo, eu fui comprar máscaras em costureiras, né, em ateliês locais Sim. aqui da nossa cidade. E todas cumprindo, né, as obrigações dos estabelecimentos. E o que eu percebo é que quanto menor o comércio e o empreendedor, mais respeito eles possuem pelas regras e pelas questões que estão sendo adotadas. Do contrário, eu não posso dizer que é verdadeiro, por isso que eu notei, identifiquei isso e parabenizo por ter trazido essa questão na Câmara. Obrigado, vereador. E, na verdade, a gente sabe que o dinheiro, né, talvez seja o material mais sujo que existe no sentido do material mesmo, do papel, né, do papel moeda ali. Ele realmente é muito porco aquilo, porque você chega a feder, né? Então, quando você vai no banco, automaticamente, se você não for pagar nada ali através de um boleto, você vai sacar ou depositar. Então, naturalmente, a gente acaba colocando a mão no olho, coçando o olho, o nariz, coloca a mão na boca. Isso faz parte do ser humano, né? A gente faz isso involuntariamente. Então, a agência bancária talvez trabalhe com o material mais sujo que existe, que é o dinheiro. Sujo no sentido da sujeira mesmo, literalmente falando. Então, e cumprir uma lei, né? Eu acho que não deveria nem ter lei para isso, né? Deveria ser automaticamente as agências e estabelecimentos que trabalham com esse tipo de material serem mais empáticos, se é que existe essa palavra, se colocar no lugar do próximo e pensar realmente isso, na saúde, principalmente dos seus clientes. Vou fazer uma colocação para o vereador Richard. Eu queria parabenizar o senhor pelo requerimento. Obrigado. Eu não me recordo, mas a lei, ela prevê qual é o órgão responsável pela fiscalização? Não prevê. Esse é o problema. Porém, a nossa autoridade maior aqui, na verdade, é o município, né? É a prefeitura e até mesmo a autarquia, o SAMES, que é vai ficar igual aquela lei que nós aprovamos de uso de equipamentos de segurança nos bancos. Nós mandamos um ofício lá para o sindicato em Ribeirão, eles mandaram uma resposta dizendo que não tem órgão para fiscalizar. Então, mas aí você pensa que esse tipo de estabelecimento acaba realmente não valorizando principalmente o seu cliente, porque na verdade não precisaria só nem de saber que existe a lei poderia já fazer. Sim, mas às vezes, como eles não estão fazendo por bem, infelizmente, né, deveria fazer, né? Eu acho que a gente vai ter que cobrar até uma regulamentação aqui da lei, porque se não tem órgão, eles vão mandar um ofício para eles, vão falar, não tem quem fiscaliza a gente, né? Deveria ser, vereador. O senhor está de parabéns, sim, mas, né? E principalmente num momento como esse, né? Sim, que exatamente. Eu acho que é indispensável isso, né? Sim, exatamente. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Requerimento 178. Requer informações sobre a obra de construção da creche no bairro São Benedito. Em que fase se encontram as obras da referida creche? Existe previsão para a retomada das obras que hoje se encontram paralisadas? Por quais razões as obras estão paradas? O município já conta com os recursos necessários para o término da mesma? De autoria do vereador José Rocha. Está em discussão o requerimento 178 do vereador José Rocha. Discussão.
passo a palavra para o presidente. A presidente para o vereador Com a palavra, vereador Zé Rocha. Eu fiz esse requerimento aqui porque eu estive visitando essa creche. Constantemente, um tempo atrás, em fevereiro, junto com a prefeita, estivemos lá com o diretor da secretaria, na qual tivemos uma conversa lá, na qual seria liberado esse repasse para essa creche, que falta pouco para terminar. Além disso, curiosidade bateu, porque eu estava precisando fazer uma limpeza, na qual fiz uma indicação, e fiz esse requerimento, a previsão da retomada das obras, que é muito importante. E aí recebi também já uma informação do planejamento, que em breve estará retomando esta creche. Que é só uma questão de que houve alguma questão de fiação, vai ver fazer um levantamento certinho, que cabe a responsabilidade do poder público aqui do município, que em breve estaria retomando. Isso é muito importante retomar essa obra, que tanta população espera, não somente já que está faltando, acho que 15% para o término dessa creche. Tem a da Framboyant, que é outra creche que está parada há muito tempo. Esperamos que nesse ano possa retomar, se Deus quiser. Espero que é muito importante. E tem algumas, até mesmo para revitalização de outras creches, que eu vejo aí, tem um cronograma da Joaninha, né, secretário presidente? Da Joaninha, depende como foi feito da Delfina, da escola Delfina, que transferiu alguns alunos lá para outras escolas, de repente, na creche estando pronta, nesse momento que agora está a paralisação das atividades, é muito importante o término dessa creche, assim poderemos revitalizar outras creches, que eu tenho certeza que vai ser, assim que voltar todas as atividades, vai acolher muito bem a nossa população, que é muito importante. Hoje, tanto que a população aí no início aí do ano, cobraram muito, acho que vários vereadores receberam mensagem que falta de creche, precisa de uma creche, e sabendo que essa creche falta pouco para terminar, e por alguns motivos, de transição, de tudo, tem que fazer o governo que assume, tem que saber como é que está os procedentes das obras e tal, e houve uma liberação. Então, espero que venha a resposta breve e que essa creche possa realmente ser entregue este ano para o nosso município. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sim. Requerimento 179, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha. Quer informações se o governo federal destinou algum recurso ao desenvolvimento social em prol ao auxílio de moradores de ruas, além dos alimentos que já estão sendo distribuídos aos mesmos. Quais medidas estão sendo tomadas em relação a essa classe que muito necessita? De autoria do vereador Zé Rocha. Está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Rocha. Então, esse outro requerimento que eu fiz aqui, que ele é importante. A gente fazendo um trabalho, a gente se percebe que tem alguns municípios se movimentando por causa da questão de muitos moradores de rua. Sabemos que o desenvolvimento tem feito um trabalho muito importante dentro do nosso município. Além das atividades, questão de cesta básica, da alimentação, toda a infraestrutura. Foi cobrado, de repente, lá no Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, o Ministério da Cidadania está colocado lá que tinha destinado R$1 bilhão para trabalhos com morador de rua. Então, precisava saber dessa informação, presidente. Mas conversando já, que até o momento não houve nada até agora, a não ser os recursos destinados para os trabalhos sociais. É importante saber dessa informação para que a gente não se perca, veio dinheiro para o morador de rua, mas não foram destinados para o morador de rua. E é importante que essas pessoas que são invisíveis, agora se tornou visível em todas as esferas, a visibilidade deles, que graças a Deus, que esse momento tem algumas questões que é muito preocupante do Covid, mas tem outras questões que realmente traz ao conhecimento a preocupação dos governantes, né? Hoje o morador de rua está tendo visibilidade por causa da preocupação da questão do Covid.
A questão da saúde, que estava uma precariedade, hoje está tendo uma preocupação melhor de investimento. Então, e Ibitinga, visitando esses finais de semana, aí deu para perceber que não é um grande número mesmo, né? Então, é importante que rever essa situação aí, se realmente está tendo esse recurso e como está sendo utilizado esse recurso e caso veio. Eu estou pedindo essa informação para esclarecimento. E parabenizo desde já o trabalho que está sendo feito no desenvolvimento social em algumas esferas. E até motivo de uma indicação que eu tenho feito aqui, da questão do morador, como nós vemos, se não há um grande número, se caso o espaço existente no albergue não comporta o acolhimento de todas as pessoas necessitadas, solicito que seja pensado uma reestruturação num local, assim poder atender a demanda e não deixar as pessoas desamparadas, que sem dúvida é muito desumano nesse momento. E às vezes algum morador de rua, que eu ouvi falar também pelo entrevista do governador, que na delegacia de tirar seus documentos, para que pudesse, ele tendo os documentos na mão, agilizar mais rápido possível os documentos, para que ele possa adquirir os benefícios de direito que o governo está disponibilizando. Então, vem ao encontro esse requerimento para saber como se veio realmente esse recurso e se caso o nosso albergue, com a quantidade de moradores, não comporte, se tem aí um planejamento que o município pode estar fazendo nesse sentido, para fazer esse acolhimento que é tão importante, nós dar uma proteção e segurança para esses moradores de rua, porque querendo ou não, quanto mais cuidar deles, preservar, viver em questão de isolamento, já tem suas dificuldades, enfrentar mais essa doença, aí é preocupante. Então, é por isso que eu fiz esse requerimento, senhor presidente. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Retorno à presidência, o vereador Zé Rocha. Requerimento 180 requer informações sobre a qualidade da água que vem sendo distribuída em nosso município. Isso está acontecendo no bairro Jardim Eldorado? Isso é comum acontecer? A água que está sendo distribuída está passando pelo processo correto de tratamento? Autoria do vereador Marco Fonseca. Requerimento aqui 180 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão? Questão, só fazer um comentário. Eu estava lembrando isso aqui de tempo de muitos anos atrás. Eu trabalhava na empresa, todo mundo questionava com a questão da água. A água é importante esse requerimento, esclarecer a população, que é importante estar fazendo esse trabalho mesmo, de sempre saber a qualidade da água. Mas desde quando eu me conheço, esse vereador que a gente percebe assim, algumas dúvidas ainda. Quanto mais vier esclarecendo a nossa população, quanto mais informações chegar, é importante esclarecer. Porque eu me lembro desde há muitos anos, de moleque, já se tinha essa dúvida, né? Quando a água saía com pressão, a cor de branca, outros era suja. Então, é importante que se possa informar a nossa população a qualidade da nossa água, do nosso município. Está em votação. Os favoráveis permaneçam com isso, os contrários se manifestam aprovado. Requerimento 181 requer informações sobre possíveis providências quanto às pessoas que aguardam em enormes filas de frente à agência da Caixa Econômica Federal para saque do auxílio emergencial. Que providências quanto ao bem-estar dessas pessoas o poder público pretende tomar? É possível a instalação de banheiros químicos no local? É possível providenciar cadeiras para que essas pessoas não passem tanto tempo em pé? Existe a possibilidade de um funcionário da saúde ir ao local para organizar e dar assistência necessária a esses cidadãos? Autoria do vereador Marco Fonseca. Está em discussão, requerimento do novo vereador 181. Discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam com isso, os contrários se manifestam aprovado. Moção de aplauso. As paróquias de Ibitinga pelas ações beneficentes realizadas às famílias carentes durante a pandemia do Covid-19. Autoria do senhor presidente e vereador José Aparecido da Rocha. Está em discussão. Passa a presidência ao vereador Marlos.
Com a palavra, vereador Zé Rocha. Senhor presidente, eu tenho acompanhado a movimentação das paróquias de Bitinga. Eu creio que o Conselho dos Pastores também tem aí desenvolvido seus trabalhos. Eu vou buscar informação e estarei enviando para eles também uma moção de aplauso. Da paróquia de Bitinga, eu tenho conhecimento, sim, dos trabalhos que está sendo feito, principalmente pelas pastorais, com todo o cuidado e zelo que eu tenho acompanhado, as pessoas levando seus mantimentos, acompanhando as famílias, indo ao encontro com cuidado, para que possa, nesse momento de dificuldade, atender. Aí eu falo assim, a gente sente falta, presidente, dos templos estar abertos, não é verdade? Que a gente comenta aqui a importância do templo, né? Da palavra, nesse momento de dificuldade, se a gente pudesse estar dentro do templo, ouvindo a palavra do nosso diretor espiritual, que eu sempre falo, um homem sem fé é um carro sem freio. Se imagina nesse momento, se não tivesse, o município não tivesse essa organização, esses trabalhos sociais que as igrejas fazem. Então, tem conhecimento das nossas paróquias que estão se desdobrando da melhor maneira possível, porque hoje a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo, por causa das questões do Covid. Tem uma preocupação, mas nesse momento os paroquianos, as pessoas estão se desdobrando e fazendo a sua parte, dando a contribuição. E é muito importante essa contribuição neste momento. Então, está sendo realmente colocado o Evangelho em prática, um Evangelho ir ao encontro daqueles que tanto necessitam nesse momento de aquecer o seu estômago. Então, parabenizo a todas as paróquias de Bitinga e deixo aqui em aberto para os vereadores, que é importante, quem queira assinar, que para a gente estar, é o mínimo que a gente pode estar fazendo aqui, agradecer principalmente a comunidade que abraça, que sente a causa do menos favorecido e vai ao encontro de forma segura a aquecer a família com tanta necessidade, tanto precisa do alimento. E de outras questões também, não somente o alimento, mas de outras questões, que eles façam esse atendimento, liga para a família, conversa, toca as ideias, que é preocupante a situação. Então, sem esses líderes religiosos, com certeza o caos era muito maior. Era isso, senhor presidente. A moção é 178. Está em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Retorno à presidência, o vereador Zé Rocha. Moção de aplauso ao Sindicato Rural pela doação de 4.000 máscaras destinadas ao Sistema Autônomo Municipal de Saúde, sendo ato de alta relevância para a saúde da nossa população. Destinatário Sindicato Rural, presidente, senhor Sérgio Quinelato. De autoria do vereador José Rocha. Passo aqui a presidência do vereador Marlos. Com a palavra, vereador Zé Rocha. Nós aqui nessa casa fizemos diversas moções de aplauso para todas as pessoas, presidente, que estão fazendo uma ação social. Não poderia deixar aqui o sindicato que fez essa doação de máscara destinado que é o Sistema Autônomo de Saúde do município. E sabemos que a quantidade é muito grande de uso. É isso que eu acabei de dizer. Sem esse envolvimento, engajamentos da sociedade, realmente o Covid era muito mais preocupante. Então, em forma de agradecimento, como todos nós, vereadores, fizemos aqui, a gente não poderia deixar passar. Então, é isso, presidente. Está em votação a moção. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Moção de aplauso ao funcionário Vanderlei do Prado, escriturário da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, pela excelência no trabalho há 34 anos prestados na referida secretaria. De autoria do vereador José Rocha.
Está em discussão a moção. Com a palavra, vereador Zé Rocha. Eu fiz uma moção de aplauso para o Vanderlei, porque 34 anos servindo o município, na mesma salinha, só brincando, dedicando aí, e eu não podia deixar passar esse trabalho tão importante que é feito. Infelizmente, agora é o momento agora de paralisação de todas as atividades, mas eu quero parabenizar aqui o Vanderlei pelo seu excelente trabalho. Só isso, presidente. Está em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Eu retorno a palavra ao vereador Zé Rocha. Moção de aplauso ao Centro Universitário Internacional Uninter pela realização do evento online gratuito sobre o gerenciamento de crise e o Covid-19, que aconteceu no último dia 7 de maio de 2020, de autoria do vereador Marco Fonseca. Está em discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos senhores vereadores. Marco. Com a palavra o vereador Marco. Bom dia, senhor presidente, mesa, vereadores, funcionários desta casa, quem nos assiste e também quem nos escuta. Eu fiz algumas anotações aqui sobre tudo que foi dito aqui na sessão e todas as matérias que eu apresentei, inclusive sobre o requerimento 180 e 181 que foi aprovado nesta manhã. Força do hábito. Primeira questão que foi dito aqui por alguns vereadores sobre a questão de fake, sobre quem divulga fake. Eu costumo dizer que a pessoa que faz esse tipo de fake, que divulga fake, além de ser pessoa baixa, pessoa rasteira, pessoa covarde, e me atrevo até a dizer imbecil, de sua natureza humana e psicológica, eu costumo dizer que as causas podem ser desde deficiência cognitiva, déficit de percepção, de ordem mental, má fé, uso de drogas entorpecentes, facciosidade, tipo aquela cegueira voluntária e também aquela cegueira deliberada, até naquilo que foi muito dito aqui, de origem fanática e fundamentalista. Mas é importante a gente deixar claro, principalmente para a população, que ela possa realmente se informar através dos órgãos oficiais, né? Procurar, como foi dito pela vereadora, os vereadores desta casa, procurar a Prefeitura Municipal, procurar a Santa Casa, procurar através da ouvidoria e tantos órgãos públicos, né, que tem, embora sejam políticos, não tem interesse rasteiro político por detrás. Sobre o requerimento 180, que foi aprovado nesta manhã, sobre a questão da água do Jardim Eldorado, as fotos que eu anexo de um amigo que me mandou, inclusive, quando ele foi trocar a água do aquário, todos os peixes dele morreram com a água que foi colocada. Por isso eu anexei a esse requerimento 180 essas fotos. Com referência ao requerimento 181, com as longas filas da Caixa, a Caixa é um banco público, a Prefeitura é um órgão público. Desta forma, essa cooperação entre os entes públicos é muito importante. Várias cidades já estão fazendo isso. Todos nós sabemos da dificuldade que essas pessoas estão tendo de conseguir receber os seus 600 ou os seus 1.200. Então, não custa para o poder público passar a orientar essas pessoas, medir a febre dessas pessoas, fornecer máscara, até um lanche, se preciso for. Tem pessoas chegando lá 7 horas da noite e indo embora 3, 4 horas da tarde. As pessoas não estão lá para passear, estão lá porque estão precisando desse dinheiro. Então é importante ter essa forma, aproveitar essas pessoas na fila para poder medir a sua febre, dar orientações, esclarecimentos e, acima de tudo, dar maior dignidade, porque, queira ou não, são pessoas humanas
e ibitinguenses que estão ali. Ato contínuo, faço aqui uma cobrança para a Secretaria de Educação, que informe as famílias sobre a questão da segunda entrega do kit merenda. As famílias querem saber, estão tentando informações, mandam mensagens, não conseguem ter a data que vão ser novamente entregue aos alunos da rede municipal de ensino esse kit merenda. Então é importante que essas pessoas tenham conhecimento. Também fiz uma indicação sobre a questão do parquinho da Vila Maria. Vários pais têm reclamado ali, e eles não estão se aglomerando ali no parquinho, sobre o choque que está dando em alguns brinquedos. Também sobre a limpeza de lotes das áreas públicas lá do Maria Luísa II, especial ao lado ali do postinho de saúde. Mais uma vez, faço aqui uma cobrança ao Poder Executivo, à senhora prefeita, sobre a questão do repasse de 2.100.000 que saiu do orçamento da Câmara para a Santa Casa. E peço também para que a Santa Casa informe, se necessário for, farei um requerimento, mas informe esta casa sobre a questão deste custeio. Sei que o Dr. Marlos Mancini vai falar, que ele me falou agora há pouco, inclusive estamos elaborando uma moção conjunta sobre o Dia Internacional da Enfermagem, e eu vou deixar para que o Dr. Marlos, que ele que me lembrou desse dia, possa esclarecer melhor. E também quero aqui externar também ao Dia do Policial Feminino, Policial Militar Feminino, que também comemora-se hoje. São através dessas pessoas que são de serviços essenciais que nossa segurança e também nosso atendimento humano em hospitais estão sendo realizados. Meu muito obrigado. Passa a presidência ao vereador Marlos. Com a palavra, vereador Zé Rocha. Bom dia, senhores vereadores, o público que está acompanhando e também pelas redes sociais. Eu fiz aqui uma indicação sobre a questão dos moradores de rua. E tem uma questão que fala aqui que existe no albergue um período de 3 dias para a permanência das pessoas. Então eu peço ao setor, ao executivo, ao desenvolvimento, que se estude a possibilidade de estender durante o Covid o atendimento, tanto durante o dia e a noite, para essas pessoas que realmente são vulneráveis e não têm um local onde se ficar. E buscar todas as informações possíveis, como eu falei, na questão de documentos, regularizar a situação deles, que é muito importante nesse momento. E eu fiz uma visita no SF dos bancários e vi lá que está fazendo uma reforma no SF para melhor atender aquela população, e vi que também está mexendo já na questão do encanamento do esgoto aí na Luiz Francisquini para o recap da mesma naquela região dos bancários, e acompanhando alguns trabalhos também. Outra questão, o centro de especialidade, estive acompanhando esta obra, espero que seja entregue o mais rápido possível também, que é muito importante nesse momento de Covid, assim como a creche do São Benedito, e esperamos também que o planejamento nos mostre informação sobre a creche do Framboyant, que é outra creche esperada. Tenho certeza que quando voltar à normalidade, essas obras são muito importantes para o nosso município. Então, além disso, eu buscando informações sobre a questão do recurso, né, que foi destinado para o Fundo Social. Estive visitando um pavilhão sobre a atenção que o pessoal está dando sobre a inscrição das casas populares, né? Que é muito bom. E assim tem pessoas ainda perguntando que não está conseguindo fazer a inscrição. Então a gente encaminha para o pavilhão, procurar lá as pessoas que estão lá de plantão, dando uma atenção até amanhã. E ontem, aqui acompanhando o setor de saúde, começou a vacinação para criança, gestante, contra a gripe. E temos pontos de vacinação aqui. Na unidade de saúde da Vila Isolina, das 8h30 às 14h30, a unidade de saúde da Vila dos Bancários, o horário das 8h30 às 14h30,
a unidade de saúde da Vila Maria, das 8h30 às 14h30, a unidade de saúde da Vila Simão, do horário das 8h30 às 14h30, na escola aqui estadual do Anjo Martim, das 8h30 às 16 horas, aqui na Avenida Dom Pedro II. Então, são locais que estão aí atendendo o público. Espero que a população vá ao encontro, né? Que é muito importante essas vacinações e esses locais de atendimento. São vários locais e, com certeza, dá para atender muito rápido a nossa população. É só isso, presidente. Retorna à presidência o vereador Zé Rocha. Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo. Pela ordem, senhor presidente, eu queria solicitar a dispensa do intervalo. O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Vereador Leopoldo. Favorável. Aline. Favorável. Marco. Favorável. Ioto. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Marlos. Favorável. Carlos. Favorável. E Mira. Favorável. Solicito o seu secretário que verifique a presença. Tem ordem. Tem ordem. Vereadora Aline. Presente. Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos em Presente. Vereador Zé Rocha. Presente. Vereador Leopoldo. Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini. Presente. Vereador Matheus Carreiro. Presente. Vereador Richard. Presente. E vereador Tiago Piotto. Presente. Senhor secretário, como não temos hoje na ordem do dia, passamos para a explicação. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre as atitudes pessoais. Com a palavra, vereador Marlos. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar todas as enfermeiras e enfermeiros da nossa cidade, nossa região, né, pelo seu dia. Estão aí na comissão de frente do atendimento, né, do corona, e a gente sabe que são muitas dificuldades, às vezes a gente tem que trabalhar um tempo maior do que a carga horária exige, a correria está muito grande, a dedicação, né? Todo mundo, a maioria das pessoas dos enfermeiros, moram com seus familiares e sabem que estão correndo risco, mas estão aí, então, através das redes sociais e através da rádio, eu gostaria de parabenizar mais uma vez. Eu gostaria de falar rapidinho também que a Associação Médica de Bitinga também fez uma doação para a Santa Casa dos testes de corona. Deixar claro que hoje, né, a gente sabe que os vários tipos de teste que existem, o teste rápido é o teste que é menos eficaz, né? Ele tem uma sensibilidade, uma especificidade um pouco menor que os outros. Então, que as pessoas também não saiam comprando aí desesperadamente, pagando caro esses testes, porque eles não são os testes que a gente escolhe para fazer o diagnóstico. Existem testes mais precisos, né? Então, só para comparar, como se fosse um teste de gravidez, eu duvido que algum ginecologista faça um pré-natal de uma pessoa que tem apenas um teste de farmácia. Normalmente a gente acaba pedindo o beta-HCG, que é um exame de sangue, ou faz um outro tipo de exame que a gente acaba verificando esse hormônio para confirmar, né? E com o Covid também. O teste que a gente considera padrão, que é o RT-PCR, é um teste mais precoce, que pode ser feito a partir do 3º dia até o 10º dia, então é um teste mais ampliado, que é feito geralmente em laboratórios ou em hospital. Eu estou falando isso para que não cause um desespero e para todo mundo sair fazendo em qualquer espirro ou qualquer tosse, sair comprando e fazendo esse teste, já que é o teste que a gente aceita como um pré-teste, mas não é o teste 100% que a gente aceita, tá? E mais uma vez,
parabenizar a enfermagem e deixar um abraço a todos os enfermeiros aí por tantos anos de convivência que a gente tem. É só isso, presidente. Passa a palavra ao vereador Carlinhos. O meu bom dia a todos. Eu poderia ter falado na hora da indicação ou depois na tribuna, mas eu deixei para agora, que é menos tempo e é pouquinha coisa que eu quero falar. O vereador Richard ele sempre cobra aqui na sessão da Câmara, aqui em toda a sessão quase, que se cumpra as leis que são aprovadas aqui na Câmara. E ele está certo. Porque nós fazemos leis, né? Tem todo o processo, o andamento, passa pelas comissões e depois são aprovadas essas leis. E muitas vezes as leis que nós fazemos aqui não é cobrada com eficiência. Mas tem uma cobrança que eu quero fazer, que eu fiz na semana em forma de indicação, é a respeito das placas de identificação nos bairros da nossa cidade. Nós aqui demos nomes a várias ruas da cidade e até agora não foram colocadas placas. Mas eu estando em contato ali na prefeitura com o secretário, ele falou para mim assim que há uma lei aqui na Câmara, que é de 2011, que é do vereador Djalma Antônio Sampaio, que o proprietário do terreno que faz esse trabalho e que loteia o local ali, ele tem que colocar as placas. Então, para que a prefeitura venha notificar esses proprietários de terreno, que uma vez as pessoas nos cobram assim, eu acredito que os 10 vereadores têm essa cobrança, que carta não chega na sua casa, que as pessoas colocam no GPS e não sabem onde vai, porque não tem placa, não tem nada, as pessoas ficam perdidas na cidade. Né? Então, para que a prefeitura possa notificar esses proprietários de terrenos ou de loteamento, para que se coloque a placa e venha facilitar o acesso das pessoas nos bairros, uma vez que as pessoas chegam e ficam perguntando. E muitas vezes, nós mesmos, ou aconteceu já comigo, de eu chegar na rua e perguntar para a pessoa, ela fala, é número 1, é número 2 a rua, número 3, e não sabe o nome da rua. Infelizmente, isso acontece. Por quê? É um erro da prefeitura? É um erro da Câmara? Não. Nós fazemos o nosso trabalho. Eu acho que é mais erro da prefeitura, porque ela tem que notificar essas pessoas, uma vez que as pessoas estão sendo favorecidas. O vereador Richard, no começo dessa legislação, ele fez acho que foi até projeto de lei, contra aquelas galerias inteligentes, né? Foi isso, né? Então, é projeto criado aqui, que passa por todos os trâmites e depois de aprovado por todos os vereadores, vira lei e as pessoas não cumprem. Então, mais uma vez, fica a minha indignação nessa parte, porque eu tenho cobrado bastante quanto ao colocar placas nos bairros, nas ruas, com o nome de identificação, e agora, sabendo muito mais que é do loteador, vamos cobrar mais ainda, porque o loteador, ele faz o loteamento, ele tem o seu benefício, que é vender os lotes, e depois ele se programa para um outro loteamento e deixa aquele que já foi aprovado as moscas, vamos dizer assim. Esquece que tem que colocar o nome nas ruas. Eu faço caminhada e nas minhas caminhadas eu tenho passado em vários loteamentos. E muitos loteamentos já estão com as placas. Acho muito importante que a pessoa chega, se identifica fácil, o local que ela quer ir, ela vai com facilidade, mas ainda tem bairros como o IP1, IP2, IP3, IP4, que são 4, IP4. E não tem nenhuma placa ainda. Mas nós aqui na Câmara fizemos nossa parte. E vamos cobrar do loteador, sim. Então foi uma indicação que eu fiz essa semana e eu vim tornar público agora, uma vez que o vereador Richard falou assim que muitas leis que nós aprovamos aqui não é lá cobrado como deve ser feito. Porque lei aprovada tem que ser cumprida. Assim como o decreto, que é uma lei, nós cumprimos, então vamos cumprir também a lei de colocar as placas, o loteador fazendo a sua parte e nós cobrando aqui, que é o nosso trabalho. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori. Obrigada, senhor presidente. Eu também quero deixar aqui a minha mensagem aos profissionais de enfermagem, que nesse momento em que vivemos, né, de pandemia, não poupam esforços para estarem à frente deste combate e desta luta, em especial aos profissionais que compõem, né,
toda a equipe aqui da nossa cidade. Mas eu também quero lembrar que hoje, dia 12 de maio, é comemorado o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome que se caracteriza por dores em todo o corpo, sensibilidade nas articulações e músculos, fadiga, dores de cabeça, distúrbios do sono e, infelizmente, está ligada à depressão e à ansiedade. Então, eu sou autora do projeto de lei que institui o Dia Municipal de Enfrentamento e Combate e a conscientização sobre essa doença. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de lembrar também a data. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos referidos à sessão. Convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada em 19/5, às 10 horas. Um bom dia a todos, a paz e bem.